Imagine que você está caminhando na rua à noite e de repente percebe que está completamente sozinho. Sem carros, sem pessoas, sem barulho. Você olha para o lado e as luzes das casas estão apagadas. Você olha para o outro e mais escuridão. Uma sensação estranha toma conta de você. Onde todo mundo foi parar? Agora multiplique essa sensação por bilhões de galáxias. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. A Via Láctea sozinha tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, e estima-se que a maioria delas tenha pelo menos um planeta orbitando ao redor. Só na nossa galáxia existem bilhões de planetas em zonas habitáveis, aquele espaço nem quente demais, nem frio demais, onde a água líquida pode existir. E a água líquida, como sabemos, é o ingrediente número 1 da receita da vida. Com tantos ingredientes espalhados pelo cosmos, a matemática parece simples. Tem que ter alguém lá fora. E aí vem a pergunta que tirou o sono de um físico ganhador do Nobel chamado Enrico Fermi, ainda nos anos 1950, durante um almoço casual com colegas. Então, onde estão todos? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Fermi, e ela continua sem resposta até hoje. Pensa comigo, se a vida pode surgir na Terra, e a Terra é um planeta absolutamente ordinário, girando em volta de uma estrela absolutamente comum, num canto absolutamente irrelevante da galáxia, por que nunca encontramos ninguém? Por que nenhum sinal, nenhuma nave, nenhuma mensagem? O silêncio do universo é ensurdecedor. E é exatamente esse silêncio que levou o renomado economista Robin Hanson, em 1998, a propor uma das ideias mais perturbadoras da ciência moderna, o grande filtro. A teoria é simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Se o universo é tão vasto e tão antigo, e mesmo assim parece vazio de vida inteligente, então deve existir alguma barreira, algum filtro que impede que civilizações avancem a ponto de se tornarem indetectáveis. Uma espécie de peneira cósmica que elimina quase tudo antes de chegar longe demais. Mas aqui está a parte que vai te fazer pensar duas vezes antes de torcer para encontrarmos alienígenas. Encontrar vida extraterrestre pode ser a pior notícia que a humanidade já recebeu. Certo, então temos um universo gigantesco, bilhões de planetas potencialmente habitáveis e nada. Silêncio total. Nem um oi, nem um aceno, nem sequer um meme intergaláctico perdido no espaço. Isso significa que em algum ponto da jornada entre poça de química orgânica e civilização capaz de explorar galáxias, alguma coisa mata quase tudo. E esse obstáculo é o grande filtro. E a grande questão não é se ele existe. A ausência de qualquer contato sugere fortemente que sim. A grande questão é, o filtro já ficou para trás ou ainda está na nossa frente? Essa distinção muda tudo. E vou te explicar o porquê. Se o filtro está no passado, significa que a humanidade já passou pela parte difícil. Talvez o milagre tenha sido o surgimento da primeira célula, ou o salto para células complexas com núcleo, ou a reprodução sexuada, ou o desenvolvimento de um cérebro capaz de fazer perguntas existenciais durante o jantar. Cada um desses passos levou centenas de milhões de anos aqui na Terra, e talvez sejam eventos extraordinariamente raros no cosmos. Nesse cenário, somos sobreviventes de uma corrida que quase ninguém termina, e o caminho à frente, apesar de incerto, está aberto. Mas e se o filtro estiver no futuro? Aí a coisa fica sombria, bem sombria. Significaria que civilizações tecnológicas chegam a um certo ponto de desenvolvimento e então desaparecem. Extinção por guerra nuclear, colapso climático irreversível, uma inteligência artificial que decide que seus criadores são um inconveniente. Ou talvez algo que ainda nem conseguimos imaginar. O universo teria um histórico consistente de civilizações que chegam perto demais do abismo e caem. E nós, com nossa tecnologia nuclear, nossas mudanças climáticas e nossos experimentos com IA, estaríamos bem na fila. Agora, lembra que eu disse que encontrar alienígenas pode ser a pior notícia da história? Chegou a hora de explicar isso direito. Existe uma regra não oficial entre os cientistas que estudam um grande filtro, e ela é mais ou menos assim: quanto mais vida encontrarmos por aí, pior para nós. Parece contraintuitivo, não é? A gente passa anos financiando telescópios, mandando sondas, varrendo o céu com radiotelescópios na esperança de detectar qualquer sinal de vida. E a conclusão é que encontrar algo seria uma tragédia? Sim, e o raciocínio é elegante e apavorante ao mesmo tempo.
Se encontrarmos micróbios em Marte ou sinais de vida simples em alguma lua de Júpiter, isso significa que a vida surge com facilidade, que o filtro não está no começo, que a etapa difícil ainda está por vir, e que todas aquelas civilizações que deveriam estar por aí e que não estão, provavelmente bateram de frente com o filtro bem mais tarde na jornada, exatamente onde nós estamos agora. Por isso, se um dia a NASA anunciar que encontrou uma bactéria em Marte, talvez a resposta correta não seja comemorar, talvez seja respirar fundo e pensar: e agora? Quanto mais complexa a vida encontrada, pior o presságio. Bactéria em Marte é ruim. Crustáceo em Europa é pior. Civilização com rádio em outro sistema solar? Dependendo do contexto, pode ser a conta regressiva que ninguém pediu para ver. O astrônomo Carl Sagan, sim, aquele mesmo que insistiu para fotografar a Terra lá do espaço, disse uma vez que o cosmos é tudo que existe, que existiu e que existirá. Uma frase bonita, mas talvez o cosmos tenha um pequeníssimo detalhe que ele esqueceu de mencionar. Ele tem um histórico péssimo de deixar civilizações chegarem longe demais. Então vamos recapitular. O universo tem bilhões de anos, bilhões de planetas habitáveis e aparentemente zero vizinhos dispostos a bater na nossa porta. O grande filtro existe em algum lugar dessa jornada, e a humanidade está numa encruzilhada histórica. Ou já passamos pelo pior, ou o pior ainda está por vir. Mas existe uma terceira possibilidade que poucos falam e que honestamente não é muito mais reconfortante que as outras. E se nós formos o filtro? Não no sentido de que vamos nos destruir, mas no sentido de que somos os primeiros. Que a vida inteligente no universo é tão rara que simplesmente ainda não deu tempo de aparecer em outro lugar. Que estamos aqui olhando para o cosmos às 3 horas da manhã esperando alguém responder a mensagem e a caixa de entrada do universo está vazia por quê? Porque ninguém mais chegou lá ainda. Seria uma solidão de escala incompreensível. Mas também seria, de certa forma, uma responsabilidade. Se somos os primeiros, então somos os guardiões de algo precioso. A única centelha de consciência no universo que, até onde sabemos, seria completamente indiferente à própria existência. Sem nós, o universo existiria sem nunca saber que existe. Pesado, né? Desculpa, mas você clicou no vídeo com o título sobre o fim da humanidade, então você sabia no que estava se metendo. Agora, voltando ao cenário do filtro à frente, o mais assustador de todos, o que exatamente poderia ser esse obstáculo final? Os cientistas têm alguns candidatos favoritos. O primeiro e mais óbvio é a autodestruição tecnológica. Toda civilização avançada em algum momento desenvolve ferramentas poderosas o suficiente para se eliminar. Armas nucleares, agentes biológicos ou tecnologias que ainda nem inventamos. A pergunta é se a sabedoria para lidar com esse poder cresce na mesma velocidade que o poder em si. Até agora, no nosso caso, o placar está empatado e o jogo ainda não terminou. O segundo candidato é a inteligência artificial. Não um robô vilão de ficção científica, mas algo mais sutil. Uma IA que otimiza tão bem para os objetivos que recebe, que acaba tornando seus criadores irrelevantes no processo. Nick Bostrom, filósofo de Oxford e um dos maiores estudiosos do risco existencial, argumenta que uma IA superinteligente com objetivos mal alinhados aos valores humanos poderia ser o obstáculo mais difícil de superar, justamente porque seria difícil demais de detectar antes de ser tarde. O terceiro e mais humilde e talvez por isso mais cruel, o colapso dos próprios recursos do planeta. Uma civilização que consome mais do que seu mundo pode regenerar está essencialmente comendo o prato e a mesa junto, e o universo não anda garçom. Mas aqui está o detalhe que muda a conversa inteira e que eu quero que você leve desse vídeo. O grande filtro não é uma sentença, é um aviso. Se ele existe e ainda está à nossa frente, então civilizações que chegaram até aqui e desapareceram provavelmente não perceberam o filtro a tempo, ou perceberam e não conseguiram se coordenar o suficiente para desviar. Nós somos, até onde sabemos, a única civilização que chegou a um nível de consciência capaz de nomear o perigo, estudá-lo e debatê-lo, e talvez até fazer diferente. Isso não é pouca coisa. Carl Sagan disse uma vez que somos a maneira do cosmos de se conhecer. Se isso for verdade, então talvez a nossa missão não seja só sobreviver, mas ser a primeira civilização na história do universo a passar pelo filtro de olhos abertos. A Voyager 1, aquela sonda lançada em 1977 que agora vaga sozinha a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, carrega um disco de ouro com sons, imagens e coordenadas do nosso planeta, como uma mensagem em garrafa jogada no oceano cósmico.
Ela é um símbolo do que a humanidade faz de melhor: olhar para o abismo e, em vez de recuar, mandar uma cartinha com o nosso endereço. Talvez o universo esteja silencioso porque as civilizações que vieram antes não chegaram longe o suficiente para gritar. Ou talvez esteja silencioso porque ainda estamos cedo demais. De qualquer forma, a resposta que o cosmos vai dar depende, em parte, do que fazemos aqui, nesse ponto minúsculo de luz, nesse grão de poeira suspenso num raio de sol, como diria Sagan. O filtro existe. A questão é se vamos atravessá-lo ou virar mais um silêncio no espaço.